Olá para você! Eu sou a Cris Alves e este é o canal Histórias Sobrenaturais. Por aqui eu conto relatos e relato contos. E se você quer a sua história narrada aqui no canal, a envie para o e-mail que está na descrição do vídeo. E se chegou aqui por uma indicação do YouTube, não foi por acaso, mas sim porque o sobrenatural lhe escolheu. Então, aceite o convite e se inscreva no canal. E para quem já é inscrito, meu muito obrigada. E se gostar da história, deixe seu like, isso me ajuda muito no canal. E não é porque algumas pessoas não acreditam no sobrenatural que ele deixa de existir. Com tudo dito, iniciarei a história. O primeiro comércio que abria naquele fim de mundo antes das 6 horas da manhã era do senhor Sebastião. Assim começou a contar sua história o senhor Venâncio. Ele continuou. Antes mesmo do sol sacudir o sereno dos telhados, seu Sebastião já estava de pé, embrulhado num casaco de couro velho que cheirava a fumaça de fogueira. Escancarava a porta do bar, acendia uma luz amarela fraca e, como quem repete um ritual de décadas, tomava um gole de cachaça adoçada com cravo, e era assim que eu sempre o encontrava. Eu era sempre o primeiro a chegar. Bom, vou me apresentar. Me chamo Jorge. Tenho o costume de me encontrar com meus amigos no barzinho daqui do bairro, para jogar sinuca, tomar uma cervejinha e jogar conversa fora. Pelo menos uma vez por mês faço isso. Na última vez que fui, apareceu por lá um senhorzinho que eu nunca havia visto aqui antes. Ele ficou sentado numa mesa sozinho, só observando a gente a jogar. O nome dele é Senhor Venâncio, homem magrinho, pequeno. Então, no meio do jogo, Miguel faz uma brincadeira. Diz do nada: ontem fomos visitados por um lobisomem. Todos nós rimos. E eu perguntei por que ele falara aquilo. Miguel contou que sua cachorrinha havia parido 4 cachorrinhos e ontem, por volta da meia-noite, ele e a esposa ouviram um barulho no quintal, rosnado. A cachorrinha latiu muito, os cachorrinhos choramingaram e tudo silenciou. Achamos que não era nada. Hoje de manhã, a cachorrinha estava morta. Tinha um corte na barriga e não achamos nenhum dos cachorrinhos. Ficou um silêncio. Jonas disse que, com certeza, foi um qualquer que fez essa maldade. Que lobisomem que não foi. Como em pleno século XXI se pode acreditar em sobrenatural, lobisomem, céu e inferno, que toda essa crendice é culpa do governo e da igreja, que juntos, em vez de instruírem o povo, tratam de deixá-lo com mais crendices, para cada vez mais o povo seja mais fácil de manipular, pois basta fazer o povo acreditar em pecado e salvação para manipulá-lo. Jonas tomou seu último gole de cerveja. Senhor Venâncio, que até então só observava, se pronunciou. Levantou de onde estava, veio até nós, tomando sua cerveja. Olhou para Jonas e disse: essa mocidade de hoje não crê em nada mais. Por isso que o mundo está perdido e tem tanta desgraça. Concordo que o governo podia fazer mais, e a igreja tem suas falhas, mas a mocidade também tem que fazer sua parte.
Tomou mais um pouco de cerveja e disse: Eu já vi lobisomem. Em respeito àquele senhorzinho na casa dos 70 anos, nós nos entreolhamos e ficamos quietos. Ele se apresentou e começou a falar. Foi no interior de Santa Catarina, lá pela década de 70. Eu era o primeiro a chegar no bar do Sr. Sebastião. Tinha 18 anos. Trabalhava num sítio, ou melhor, todos nós 4 trabalhávamos no sítio. Todo santo dia nós nos encontrávamos no bar do seu Sebastião, antes do sol nascer. Só o Toinho tinha uma rural, e era ele quem nos levava. Ele sempre chegava pouco depois de mim. Em seguida vinham o Zé Gago e o velho Pedro. Era um ritual. Seu Sebastião já nos recebia com a porta do bar aberta, a cachaça com cravo firmava o pulso para começar o dia. E logo a conversa tropeçava entre risadas e reclamações da vida dura. Depois seguíamos para o sítio. Naquele dia do ocorrido, o trabalho foi puxado. Era época de arrancar feijão e o sol apareceu tinindo, rachando a terra e a cabeça da gente. Trabalhei desde cedo, com quase nenhuma pausa. Quando o céu começou a avermelhar e a noite ensaiou cair, Toinho e os outros se foram. Eu fiquei. O patrão tinha deixado um recado claro. Queria tudo organizado até o fim de semana, sem desculpa. Então continuei a fazer minha parte do serviço até o escuro engolir por completo o sítio. O lugar onde eu ia dormir ficava a cerca de 1 quilômetro da casa principal, onde morava o patrão. Era uma construção inacabada de 2 andares, com o pé direito cerca de uns 4 metros de altura. Não tinha escada, somente uma de madeira que dava acesso ao andar de cima, com telhas que cantavam com o vento. Não tinha janelas colocadas ainda, somente madeiras pregadas. Lá dentro tinha um colchão duro, um fogão a lenha antigo que não usei e um lampião que tossia mais fumaça do que luz. Acendi o lampião, comi uns pedaços de pão com sopa que alguém trouxe para mim da casa do patrão. Me lavei no tanque e deitei. O corpo pedia descanso. O silêncio do sítio, à noite, nunca foi de todo silêncio. Sempre tinha algum bicho, algum farfalhar, algum estalo de galho. Adormeci. Não sei por quanto tempo dormi. Acordei com um som diferente. Um rosnado baixo, arrastado, como se viesse de um animal que não respirava direito. Eu me levantei devagar, achando que podia ser algum cachorro do patrão rondando o lugar. Mas aí veio outro som. Passos pesados, quebrando galhos grossos. Cheguei perto da porta com o lampião na mão. Deve ser porco do mato, pensei, mas eu sabia que não era. Daí veio um cheiro forte, de pelo molhado misturado com sangue velho. O rosnado recomeçou, desta vez bem perto. Foi aí que, na porta, ouvi uma leve batida, como se algo tivesse empurrado por fora, como que testando se conseguia abrir a porta. Meu coração subiu na garganta. Aquela porta não era segura, era uma tampa de madeira. Segurei o lampião com força, mas a chama se mexeu violentamente, como se algo do lado de fora respirasse tão forte que balançava o ar lá dentro. Pendurei o lampião na parede.
um uivo estrondoso que fez cada pelo do meu corpo se eriçar. Um uivo comprido, torturado, começava grave, quase humano, e terminava num agudo que não era de criatura conhecida. Naquele momento eu tive certeza. O que estava lá fora não era bicho comum, era um lobisomem. Na porta fez-se um som seco, como se unhas enormes tivessem arranhado de cima a baixo. Eu estava no escuro, com o lampião morrendo. O rosnado aproximou-se mais e uma sombra entrou entre os vãos da porta. A criatura puxou o ar, como se farejasse meu cheiro do outro lado. Eu não sabia se corria, se rezava ou se aceitava o destino. Um estrondo na porta, ela não ia aguentar. Olhei para trás, a escada de madeira. Corri e subi por ela para o segundo andar, e assim que puxei a escada para cima, a tampa da porta cedeu. A criatura entrou de um salto, pesada, ofegante. Lá de cima eu vi petrificado de medo. Era um lobisomem que farejava, um ronco grave saindo do fundo da garganta, misturado ao som úmido da respiração quente. O cheiro dele subiu até mim. Ferro, terra molhada e algo apodrecido. Encostei a mão na boca para controlar a respiração. Debaixo, a criatura rosnou mais alto, como se tivesse certeza de que eu estava ali, mas não me via, só farejava. Eu não acreditava no que meus olhos viam. Ele ergueu-se em 2 pés, muito mais alto que um homem. A luz tremulava e estava fraca, mas mesmo assim eu consegui ver seu corpo. O peito largo, marcado por costelas que se moviam sob a pele espessa, e os ombros desproporcionalmente largos também. A pelagem era escura, áspera, irregular, como se tivesse sido rasgada em vários pontos e depois crescido de novo, mal cicatrizada, sei lá. Entre os pelos, a pele parecia oleosa, tinha um brilho úmido. A cabeça lembrava a de um grande lobo, mas deformada, maior, alongada demais, com dentes que pareciam compridos demais para caber dentro da boca. Os caninos inferiores ultrapassavam o lábio, pingando saliva que caía em fios lentos. As orelhas triangulares. Os dedos longos, quase humanos, mas curvados e terminando em garras negras. O simples arranhar de uma delas poderia abrir madeira como o papel. Então, ele olhou para cima. Quando aqueles olhos encontraram os meus, os olhos mais perturbadores que já vi em toda a minha vida. Não são apenas olhos de fera, têm um brilho amarelado que parece reconhecer, julgar, como se ele soubesse exatamente quem eu era. Não é o olhar vazio de um predador comum, é algo consciente, faminto, raivoso. Não é só a fera que olha, é o que sobrou do humano preso lá dentro. Ficou me encarando e rosnando. As narinas dele se dilatavam, farejando meu medo, meu suor, minha presença. O cheiro que o acompanhava ardia meu nariz. Eu fiquei o tempo todo imóvel, vendo aquela criatura. Acho que por uns 3 minutos, os minutos mais longos da minha vida.
Ele deu um uivo curto, não daqueles que ecoam na noite, mas um som baixo, gutural, como uma ameaça. O lampião apagou e não vi mais nada. Só ouvi os passos pesados indo embora. Fiquei no escuro, ouvindo as batidas fortes do meu coração. Uma noite interminável. Não preguei os olhos nem por um instante até que amanheceu. Só saí de lá, de cima, quando ouvi a rural do Toinho chegando. Fui ao encontro deles. Toinho fez um comentário sobre o colchão duro em que eu, supostamente, tinha dormido. Nunca contei a eles o que aconteceu. Fomos para o sítio, trabalhei igual a um zumbi naquele dia, de sono, e nunca mais fiquei durante a noite. Pensei que nunca mais viria aquela fera de novo, mas eu estava enganado. Senhor Venâncio parou de falar e tomou o último gole da cerveja, como quem lava a garganta depois de reviver algo amargo. Nós ficamos ali, mudos, cada um preso num tipo diferente de medo ou descrença. Jonas, que sempre tinha uma resposta pronta, desta vez teve só uma pergunta. E o senhor? Tem certeza que era um lobisomem? Senhor Venâncio respondeu, sim. Não como quem raciocina, mas como quem só aceita, pois tem coisa nesse mundo que não precisa de a gente acreditar para existir. No caso do lobisomem, ele é o que é, às vezes por castigo, às vezes por herança, às vezes porque passa de um para o outro. Jonas riu sem graça. E como é que evita um trem desses? Foi aí que o Sr. Venâncio fez algo que ninguém esperava. Ele arregaçou lentamente a manga do casaco. O braço era fino, marcado por cicatrizes longas, curvas, como arranhões fundos que nunca fecharam direito. Pareciam antigas, muito antigas. Ele passou os dedos pelas cicatrizes como quem relembra uma dor conhecida. Às vezes, não evita. Ficamos todos congelados. Senhor Venâncio se ajeitou, deixou o dinheiro da bebida no balcão, se despediu e saiu do bar, sem olhar para trás, arrastando o passo. Nenhum de nós falou mais nada. Só ficamos vendo-o dobrar a esquina e sumir do nosso campo de visão. Jonas foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele disse que já estava tarde e tinha combinado com a esposa que ia chegar mais cedo em casa, que também estava indo embora. Eu e Miguel concordamos e também fomos embora. Estávamos visivelmente desconfortáveis. Quando cheguei em casa, minha esposa até estranhou que havia chegado cedo, pois não era nem 7 horas da noite ainda. Pois bem, amanhã, eu, Miguel e Jonas combinamos de nos encontrar para a nossa partida mensal de sinuca. Será que teremos novidade que é melhor não ter? Ou visitas que é melhor que não venham? Gostou da história? Deixe seu comentário. Também deixe o nome da cidade onde você mora, que eu contarei aqui no canal uma história sobrenatural sobre a sua cidade. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.